O que eu preciso para interpretar a Bíblia de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu peço aí que tu fique com a gente nos próximos minutos. Vai ser um vídeo breve, mas eu tenho certeza que muito relevante para ti que deseja interpretar a Bíblia de uma forma mais simples, tá bom? Vamos lá. Seja muito bem-vindo aqui no canal. É uma alegria para nós te ter aqui. O meu nome é Valdomiro Rebelo. Eu sou pastor aqui da Igreja Batista Brasa em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e é uma alegria para a gente te ter aqui de coração, tá? O assunto do vídeo de hoje é como que a gente consegue interpretar a Bíblia de uma forma mais fácil, mais simples, né? A gente muitas vezes recebe informações e feedbacks das pessoas que elas têm uma grande dificuldade de interpretar as escrituras. No final desse vídeo, eu vou deixar para ti aqui um link de um outro vídeo que a gente tem com 5 dicas para interpretar a Bíblia corretamente, tá? Mas hoje eu vou te falar de uma coisa, de um assunto que facilita muito a tua interpretação bíblica, que é entender que a Bíblia não é um livro que contém apenas um tipo de literatura ali dentro. O que eu quero dizer com isso? Dentro da literatura, nós vamos sempre ter o que a gente chama de gêneros literários, tá? E dentro da Bíblia, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, a palavra Bíblia, o significado dela é um conjunto de livros. Ela aponta para isso, ela é um conjunto de livros. Dentro da Bíblia Sagrada, nós temos 66 livros, e esses livros têm os mais distintos autores, dos mais distintos tempos, épocas que foram escritos. A gente inclusive tem um outro vídeo aqui que fala isso, sobre a veracidade da Bíblia, sobre os autores, sobre quem escreveu a Bíblia. Depois tu pode dar uma conferida aí no canal, dá uma passeada no canal aí que tem uns vídeos bem legais. Mas falando aqui do que vai simplificar, né? Um elemento muito importante na hora da interpretação bíblica que simplifica muito é a gente entender que a Bíblia tem diferentes gêneros literários ali dentro e a gente não pode ler tudo como se fosse a mesma coisa ou analisar do mesmo ponto de vista. E eu vou logo te falar do que se trata isso, o que é gênero literário, o que tem, o que o Pastor Vavá tá falando aí, né? O pessoal me chama de Pastor Vavá, fica à vontade aí, se quiser botar no comentário alguma pergunta, pode chamar de Pastor Vavá, não tem problema nenhum. Gênero literário tem a ver com a característica do tipo de livro, tá? Que a gente tá acessando ali quando a gente lê a Bíblia. E isso não é exclusivo relacionado à Bíblia, mas se você lembrar lá da época de escola, lá tinha livros de história, tinha livro de matemática, tinha livros que a gente lia que eram contos de fada, tinham livros que eram histórias de reis, histórias de princesas, tinham livros de poesias, né? Então imagina se tu ler um livro de poesia pensando que ele é um livro de história. Isso vai dar um problema na hora de interpretar. Quando a gente vai lá para a Bíblia, é exatamente isso que tem lá. Lá tem livros de leis, livros históricos, lá tem livros que são metáforas, né, gêneros de metáforas, livros de poesias. Lá tem livros que a gente chama livros proféticos, né? Livros, o que é um livro profético? Meu Deus, eu preciso saber isso, porque na hora que eu vou ler, se eu leio um livro profético como se ele fosse um livro histórico, vai dar uma confusão na hora da interpretação. Se eu ler uma metáfora de forma literal, isso vai dar um problema, né? Então eu preciso saber o que ali na Bíblia é metáfora e o que na Bíblia é história, é relato, tá? O que é um relato? É alguém
falando, contando uma história, algo que viu, algo que presenciou, que viveu. Por exemplo, nós temos no Novo Testamento, logo no início, 4 relatos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tá, mas não é Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João? Não. Eles não têm um evangelho. Eles fazem relatos. Mateus, Marcos, Lucas e João fazem relatos, narrativas do Evangelho de Jesus Cristo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então eu preciso ler ali entendendo isso. Os 4 estão fazendo um relato do mesmo Evangelho, cada um do seu ponto de vista, da experiência que teve com Cristo, das histórias que decidiu ali, inspirados pelo Espírito Santo, relatar na Escritura. Então quando eu leio qualquer um que seja das narrativas, dos relatos do Evangelho, eu estou lendo um livro histórico, que está me dizendo algo que aconteceu, né? Diferentemente, quando eu leio, por exemplo, quando eu vou lá para Apocalipse, vamos pegar o extremo aqui de um livro profético. Por que é profético? Porque está falando de uma coisa que ainda não aconteceu, tá? Quando eu leio algo profético, eu preciso entender que tudo que é profético está parcialmente revelado. Eu ainda não sei tudo, porque tem muita coisa que ali ainda não aconteceu. Então eu leio e eu tenho um entendimento parcial do que o autor queria revelar quando ele escreveu ali. Até porque os próprios autores, quando eles, usando esse exemplo de Apocalipse, quando ele teve a visão lá daquilo que Deus estava revelando, ele foi registrando o que ele foi vendo. Ele não tinha entendimento dos tempos atuais hoje. Hoje a gente já consegue ver algumas coisas de Apocalipse nos tempos atuais, porque já está acontecendo, né? Naquela época ali ainda não estava acontecendo, então ele foi vendo e foi registrando uma visão de algo que era profético, que ia acontecer no futuro. Então tudo que é profético está revelado um pouco, não está revelado tudo. E um grande exemplo que a gente poderia utilizar, e eu vou passar aqui para vocês para entender isso, pega, por exemplo, lá quando o profeta disse, lá no Velho Testamento, que o Messias viria e ele reinaria, ele iria ser rei, ele iria libertar o povo de Israel e o seu nome seria Emanuel. Olha como é que estava a cabeça dos judeus em relação a essa profecia. Ele vai vir, ele vai governar, ele vai libertar o povo e o nome dele é Emanuel. Quando aparece Jesus, filho de carpinteiro, pobre, não tinha condições de governar, não tinha nenhuma posição política, não tinha nenhuma posição militar, não tinha recurso financeiro para começar uma revolução, não era guerreiro, o nome não era Emanuel, tudo apontava para que não fosse o cumprimento da profecia. Por quê? Porque eles tinham um entendimento, uma visão parcial do que a profecia mostrava. Quando fala lá Emanuel, estava apontando para o sentido que era Deus conosco, ou seja, Deus no meio dos homens. Então, não propriamente estava falando de que tinha que ser o nome da pessoa Emanuel. E também quando falava de governo, estava falando que ele é o rei dos reis. Mas que ia libertar o povo, estava falando não que ia libertar de Roma ou libertar de algum tipo de jugo, mas que ia libertar do pecado. Entende? Então, hoje isso para nós é muito claro. Por quê? Porque já aconteceu. Então, que lá nos tempos do Velho Testamento era profético, era parcialmente revelado, porque ainda não havia acontecido, hoje para nós já é um relato, porque já aconteceu. Entende? Então a gente tem essa visão hoje do Evangelho de Jesus como um relato, como uma narrativa. Mas o Evangelho de Jesus lá antes de acontecer era uma profecia. E muitos se equivocaram, tanto que mataram Jesus. Muitos se equivocaram na interpretação. Por isso, quando a gente olha para qualquer livro profético, qualquer livro que fale das coisas que ainda não aconteceram, da volta de Jesus, de como que vai ser a pré-tribulação, a pós-tribulação, a milenistas, né? A gente precisa calçar ali, né, o sapatinho da humildade, né, e entender que isso está parcialmente revelado. A gente tem sim os nossos posicionamentos, a nossa forma de interpretar, glória a Deus, né,
Temos escolas teológicas maravilhosas, assim, que trazem boas interpretações daquilo que é profético, mas são interpretações. A gente vai saber mesmo se estamos corretos quando as coisas forem acontecendo, tá bom? Então, isso simplifica demais a hora que tu vai ler o livro, simplifica demais a hora que tu vai ler ali um livro da Bíblia, tu saber de que tipo literário, que gênero literário se trata aquele livro. É um livro profético? É um livro de leis? Tá, mas esse livro de leis aqui são leis que se aplicavam a um determinado povo, essas leis servem para nós. A gente precisa, em que contexto que essa lei fazia sentido, né? Será que essa lei hoje ela faz sentido para nós? A gente precisa ter esse olhar crítico, esse olhar respaldado, nesse olhar que está através de uma ótica de quem compreende o gênero literário que aquele livro ali é. E uma vez que a gente faz isso, gente, simplifica demais a nossa interpretação, tá? A gente vai analisar os textos agora através de uma outra ótica. Isso aqui é uma carta. Paulo escreveu especificamente para esta igreja, olha só. Então eu preciso saber qual era o contexto que essa igreja estava vivendo, como é que era a cidade nessa época, o que Paulo estava combatendo, o que os irmãos estavam fazendo naquela época, quais eram os desafios da igreja, quais eram as virtudes da igreja. Eu preciso entender contexto cultural, contexto social, econômico, religioso, político, e uma vez que eu sei do que eu estou, de que gênero que se trata, de que contexto que se trata, isso vai facilitar demais. Então, eu queria deixar assim essa baita dica, gente. Eu vou te falar que dos que tentam, que tem uma galera que nem tenta interpretar a Bíblia, mas dos que tentam interpretar corretamente, os maiores equívocos, as maiores heresias que surgem, né, dessas tentativas, às vezes, de interpretação, tem a ver com as pessoas não compreenderem o gênero literário que elas estão lendo, criar doutrina onde não é, criar profecia onde não é profecia, criar relato onde não é relato, né? Criar literalidade onde não é literalidade. Então, criar fantasia onde não é fantasia. Tem gente que vai lá e lê Gênesis, não, isso aqui é uma fantasia. Isso aqui tudo é uma metáfora, não foi um homem só e uma mulher, não, aquilo ali é uma narrativa, é uma história. Gênesis está relatando a história da criação, não é uma fantasia, não é metáfora, gente. A gente precisa saber dessas coisas. Quando alguém vem e fala, mas só deve ser uma historinha, aquilo ali contaram uma historinha para... Não é uma historinha. Se trata de um relato histórico, né? É uma história que realmente aconteceu e foi registrada. Tá bom? Então, esse é o assunto desse vídeo aqui. Eu desejo do fundo do coração que ele te abençoe mesmo. Peço a ti que te inscreva no canal, ative o sininho aí para te receber a notificação dos próximos vídeos. Eu vou deixar aqui o vídeo para te dar 5 dicas para interpretar a Bíblia corretamente, né? E também quero te falar aí uma novidade. Eu escrevi um livro, o título é A Ferramenta Certa. Ele fala sobre a busca pelo centro da vontade de Deus. Ele traz uma resposta se estamos vivendo ou não, se você está vivendo ou não, se eu estou vivendo ou não, o centro da vontade de Deus para nossas vidas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um telefone, um WhatsApp, que você pode entrar em contato caso você queira adquirir o livro, tá bom? Gente, vale a pena, o livro vai abençoar a tua vida aí. Se tu gostou do vídeo, manda para outras pessoas, compartilha com outras pessoas para que elas também possam abrir a sua visão um pouquinho, facilitar um pouquinho a interpretação, tá? E quero te dar uma outra dica de livro também, que eu não tô com ele aqui em mãos, eu vou botar a fotinho aqui na tela. O nome do livro é Entendes o que Lê. É um livro que é um material de apoio para quem quer interpretar os diferentes gêneros da palavra de Deus corretamente. Esse livro é um clássico da hermenêutica, da exegese, um clássico de quem deseja interpretar a Bíblia corretamente. Vou deixar daí esse livro também na descrição do livro, na descrição do vídeo eu vou deixar ali um link, se tu quiser comprar na Amazon, eu vou deixar o linkzinho para ti ali. E não esquece, compra o meu livro aí, A Ferramenta Certa.
Deus abençoe.